Olá pessoal, aqui é o Fernando, professor de Sociologia e Filosofia do curso Exatas. Vou dar algumas dicas para o PAIS 1 da Unidade de Asa Sul e Itaguatinga. Meninos e meninas, ao longo do semestre a gente discutiu bastante sobre as duas obras do PAIS. A obra do Platão, Apologia a Sócrates. É muito importante pensar isso porque no vestibular da UNB do ano passado caiu uma questão que falava que o Sócrates tinha escrito alguma coisa. A gente sabe que o Sócrates não escreveu. Quem escreveu sobre o Sócrates foi o Platão. Então, a obra Apologia de Sócrates, de Platão, comenta o julgamento e morte de Sócrates. Importante lembrar do Sócrates o método, que é a maiêutica, que é aquele processo irônico que o Sócrates faz de afirmar que nada sabe, para levar o seu interlocutor, a pessoa que discursa com ele, que está relacionado no seu diálogo, o reconhecimento da sua ignorância. Palavra grega que significa ausência de conhecimento. Então, a partir da pergunta o que é, o Sócrates levava o reconhecimento do seu interlocutor, reconhecendo a sua ignorância, que poderia gerar duas coisas. O primeiro passo da sabedoria para o Sócrates é reconhecendo que eu não sei, eu busco saber. Mas também na época, a democracia ateniense e os poderosos da época, as pessoas que se colocavam como intelectuais, os sofistas, não gostavam de praça pública ter o seu pretenso conhecimento questionado como ele fazia. Então você teve, a partir do método de Sócrates, o estabelecimento de algumas amizades dos seus discípulos, dos seus alunos, daqueles que o acompanhavam, da juventude, mas também a oposição, principalmente dos poderosos, daqueles que se julgavam sábios, detentores do conhecimento. Essa obra, é importante lembrar que são três acusações centrais que levam Sócrates à morte. A primeira, julgavam ele de corromper a juventude. A segunda, negava os deuses. E a terceira, criava novos deuses. E como é que o Sócrates argumentou contra essas três acusações? A primeira é que ele dizia que quem ouvia, quem entendia o que ele estava pensando, quem acompanhava ele nos ensinamentos, não acompanhava o Sócrates como fazia com os sofistas, por pagar, não é? O que o Sócrates fazia? Ele discursava em praça pública, discursava na ágora, e alguns jovens o acompanhavam. E o Sócrates dizia que maiêutica significa parto das ideias. Então, quem ouvia ele é porque já tinha um conhecimento prévio. O que ele fazia nesse processo de interrogação era ajudar o sujeito a externalizar, colocar para fora o conhecimento que ele já tinha. Então, a gente tem aí no Sócrates uma coisa que vai ficar muito forte no pensamento platônico, que é o inatismo, que é que eu já carrego essas concepções, esse conhecimento dentro do meu próprio seio. O que o Sócrates fazia, tal como a mãe dele, que era uma parteira, por isso a palavra maiêutica que vem de parto, e aí ele coloca como parto das ideias, ele auxiliava os jovens a externalizar, exteriorizarem o conhecimento que já traziam. Então, a acusação de que ele corrompia a juventude é equivocada, porque só acompanhou ele quem já estava previamente grávido, quem já tinha um conhecimento que ele só ajudava a externalizar. Então ele se salvou bem dessa primeira acusação. E aí a segunda, que era que ele era acusado de negar os deuses da polis, de Atenas, e que ele estava criando novos deuses, um dos seus acusadores mais ferrenhos da acusação a Sócrates, que é Meleto, são três os mais importantes, mas Meleto se destaca. Vou citar rapidamente os três nomes, Meleto, Lincoln e Ânito. Ele chega, quando tem essas duas acusações restantes, ele fala, ó, como que eu posso ao mesmo tempo negar e criar deuses? Isso é logicamente inviável. Então, com essa colocação, Sócrates refuta pela lógica as acusações que foram feitas a ele. Como que eu posso ao mesmo tempo negar e criar novos deuses? Com isso, houve uma comoção lá no julgamento de Sócrates, e aí eles optaram, os juízes que acusavam Sócrates, fazer uma mudança de pena. Ao invés da pena de morte, ele renunciaria à sua filosofia e pagaria uma multa. O Sócrates não aceitou isso, porque como ele buscava conceitos universais, como ele buscava valores universais, se ele refutasse, negasse suas ideias para poder sobreviver, ele teria uma prática semelhante dos sofistas, que tinham um relativismo moral, que tinham uma perspectiva ética e de conduta, que era relativizada de acordo com os contextos. Então ele preferiu renunciar à vida, mas afirmar sua filosofia, acreditando na busca por valores universais, na busca pela verdade filosófica. Então, essa parte do Sócrates, que ele vai ser
que ele vai aceitar a condenação, que não vai aceitar a troca, vai beber a cicuta, que foi o veneno que levou ele à morte, tem uma semelhança com o personagem histórico de Cristo, né? Que poderia ter renunciado à noção de Messias, mas se manteve ali como Messias, foi condenado, né, por isso, tal como Sócrates. Isso tem uma implicação de um filósofo lá do País III, que é o Nietzsche, quando ele coloca Sócrates e Platão misturado com o cristianismo, como uma moral de renúncia do mundo aqui e agora, porque de uma certa forma Sócrates renuncia o tempo de vida que ele tinha aqui, acreditando em uma verdade superior, acreditando em um conceito, em uma coisa depois daqui universal. Então, quando Nietzsche faz a crítica ao Sócrates, que ele coloca lá no livro Crepúsculo dos Ídolos, né, o problema Sócrates, como um processo de racionalização do mundo e a busca por uma verdade absoluta. Ele coloca Sócrates e Platão como pseudos gregos degenerados, decadentes, e relaciona isso com a moral cristã, que para ele também é a moral de rebanho. Quando Nietzsche faz isso, ele está fazendo uma análise genealógica, histórica, não é? Onde ele vê nesse padrão socrático de acreditar no depois daqui, o início da metafísica, que na verdade é iniciada na Grécia, fundamentalmente por Platão. Então, Nietzsche é um sujeito do País III, mas já caiu no País I, senhores e senhoras, algumas questões relacionando Sócrates, Platão e Nietzsche. Então, já para deixar bem nítido para vocês, o Titio falou isso no semestre todo, quando aparecer Platão, Sócrates e aparecer Nietzsche, geralmente eles estão sendo criticados pelo útil, pelo Nietzsche. Ok? Então, do Sócrates, da apologia de Sócrates, isso é o mais importante para os senhores e as senhoras levarem. Aí a gente tem um outro sujeito aqui, que é o nosso Maquiavel, que é o livro O Príncipe. Do Maquiavel, senhores e senhoras, a gente discutiu bastante em sala de aula, o Titio deu muito foco para o Maquiavel, até por causa do nosso contexto de política, de eleição. Então a coisa mais importante, que inclusive caiu no vestibular da UFO, vem caindo em vários vestibulares a nível de Brasil, é que a política em Maquiavel é uma política autônoma, é uma política que se separa da ética e da religião. A política nos gregos e nos antigos, nos medievais, nos gregos, romanos, antigos, todos antes do Maquiavel, o político era sempre aquele que deveria ser. Ele deveria ser ético, ele agia politicamente pensando no bem comum. Então ele tinha uma junção entre ética, política e, na Idade Média, ética, política e religião. Quando chega no Maquiavel, ele fala, a política é uma esfera autônoma, independente da ética e da religião, pode utilizá-las como meios, mas a finalidade da política é a manutenção e a estruturação do poder. E a política não vai ser mais uma política ideal. O político deve ser um bom político, deve ser generoso, deve visar o bem comum. Não. O político é aquele político das situações efetivas, do contexto real, do contexto concreto. E aí, dois conceitos que o Titio trabalhou com os senhores, com as senhoras, que foi o conceito de virtude, que é habilidade política, não é? A virtude em Maquiavel é diferente da virtude cristã, que é compaixão, amor ao próximo. A virtude nele é a habilidade para se manter no poder, de acordo com as situações reais, efetivas do contexto. E fortuna, que é mais ou menos uma noção de sorte, que vem lá dos gregos, né? Fortuna era a deusa do destino, a deusa da sorte, que ele utiliza. Então ele vai dizer que na política você tem 50% de fortuna, de sorte, de destino e 50% de virtude. Mas é mais importante ter virtude, que é a habilidade política, competência para ficar no poder dentro do contexto efetivo. O Príncipe, ele é um livro que funciona para a gente poder entender a política fundamentalmente a partir da Idade Moderna, porque o príncipe ele pode ser o Estado moderno, o príncipe ele é o primeiro da hierarquia de qualquer organização, e aí o príncipe ele rompe com aquele idealismo onde juntava a ética e política e coloca agora o político como uma esfera autônoma da ação e do agir humano. Isso também é importante lembrar que no Enem passado caiu um item sobre Maquiavel, passado de 2013, na verdade, não esse 2014, que colocava a importância do renascimento, do antropocentrismo e da ação política a partir da racionalidade humana. Então, a partir de Maquiavel, nós temos a ciência política, né, como tendo seu nascedor aí com o pensamento de Maquiavel, e o campo da política ficando autônomo em relação à ética e à religião. Então, Maquiavel é política do realismo político, em detrimento dos antigos, dos medievais, e a obra Apologia de Sócrates, fundamentalmente a maêutica,
fundamentalmente as 3 acusações, e entender a crítica socrática àquela democracia grega. Então, senhoras e senhores, é lembrar disso, pegar em algumas coisas que são correlatas, ou seja, Sócrates dá uma olhadinha em Platão e Aristóteles, Maquiavel dá uma olhada nos teóricos políticos próximos a ele, como Hobbes, como Locke, como Rousseau e como Montesquieu. Boa prova aos senhores e às senhoras. Tchau, tchau.